Pois bem, estamos com mais um vídeo cheio de novidades, porque quando a gente fala na modernidade, o impacto da tecnologia nas nossas vidas, as novidades não param. E tem mais, essa semana tem uma série de coisas que implicam diretamente com as questões do futuro do trabalho, da disrupção de carreira e também das novas perspectivas de sucesso. Vem aí mais um webinar sobre esse tema. Quais são as regras para que o meu filho, para que o meu aluno, para que a minha filha seja bem-sucedida, bem-sucedido no futuro. Eu quero a felicidade deles. Como alcançar a felicidade para eles, não a nós. É claro que a gente fica aliviado quando o filho, a filha, encaminha para a vida, né, em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos. E é sobre isso que a gente vai estar falando no webinar. Mais informações aqui embaixo, né, na descrição do nosso vídeo. Mas essa semana, olha que bacana, nós tivemos na Avenues. A Avenues é uma das escolas mais bem conceituadas aqui de São Paulo, né? Tem todo um conceito muito revolucionário, na verdade até uma escola de elite, bilíngue, o aluno fica o dia inteiro, não é todo mundo que tem capacidade, que tem caixa para bancar o seu filho numa escola como essa, muito estruturada, muito profissional, já hoje faz parte de um grupo internacional, global, né, da Inglaterra. Então tem toda uma característica que demanda com que ela esteja à frente, e nesse sentido eu não fui lá para falar, eu fui lá para ouvir, e muito esperto eu anotei coisas muito legais que não são da minha lavra, alguma coisa eu devo utilizar nas minhas falas para frente, a gente sempre está aprendendo, e honra e crédito a quem estiver trazendo essas novidades, essas sacadas, essas considerações, insights importantes que ajudam a gente a cumprir o nosso papel. O meu papel é o papel do futurista social. O seu papel, seja pai, mãe, tio, professor, professora, ou mesmo em relação a você sendo arrimo de família, ou você individualmente, você quer ter uma autorrealização, você quer dar sentido para a sua vida, e você está meio assim porque as coisas estão mudando tão rapidamente, a gente está vendo como as coisas estão se transformando, a gente fala, poxa vida. E sobre as transformações eu vou estar falando também. Evento que aconteceu ontem na Avenues, com a participação do Ronaldo Lemos, a participação da Tatiana Gouveia e a participação do Mathilde Leroux. E quem coordenou foi o Brian Iverson, que é vamos dizer assim, o responsável pela área de tecnologia da Avenues. Então, teve um mix muito bacana entre o lado da pedagogia, da educação, com o lado do que é esse avanço da tecnologia, né, com duas boas cabeças, a Tatiana trazendo mais a questão do lado social também. E a coordenação, né, a facilitação do evento ficou aos cuidados do Brian.
E a primeira observação que o Ronaldo Lemos trouxe, eu não sei se eu vou conseguir identificar o autor de cada observação, do insight. Na medida do possível, eu vou dando crédito, mas é do grupo desses três, né, que acabaram trazendo uma fala muito, de um lado, muito alentadora, quer dizer, há caminhos ao que deve ser feito, e ao mesmo tempo desafiadora, porque não podemos ficar parados. Então, Ronaldo fala do pensamento computacional, dos jovens aprenderem como a máquina pensa. Então, ter esse viés do que é o desenvolvimento da tecnologia, do que é a programação, né? E que realmente o grande desafio, né, é a comunicação humana versus a comunicação da inteligência artificial. Quer dizer, como é que nós vamos discernir, identificar quando realmente não é um outro ser humano do outro lado falando com a gente. E isso está cada vez mais. Hoje a gente sabe que 5% é o máximo que se alcançou, mas cada vez mais a voz, o jeito, o estilo, ele fica mais parecido com o ser humano. Ele até, o Ronaldo, ele até fala, olha, eu gosto de ilustrar, trazer como exemplo aquele filme A Chegada. Se lembra, é um ovo, não é um ovo de Páscoa, mas é um foguete ovalado, assim, que pousa em vários lugares, acho que 9, 12, né, lugares da Terra. E alguns falam, o que nós vamos fazer? Eu vou soltar uma bomba atômica, eu vou acabar. Calma, gente. A ONU, os Estados Unidos, o pessoal pede para esperar para ver como fazer contatos, né? Não de terceiro grau, mas de primeiro grau, né? E no desafio de poder se comunicar com os alienígenas, o FBI e o exército americano procura, e aí tem a protagonista, a heroína do filme, que é uma linguista. Ou seja, ela atua na linguística para entender como é que se desenvolve uma língua estranha, uma língua em extinção. Ela é uma acadêmica e é ela que vai desvendar o mistério, vai entender o que os alienígenas estão falando. Então, ele diz que realmente o desafio é o desafio da linguagem, é o desafio de entender e de ser entendido e de comunicar. Então, esse é um primeiro take, um primeiro insight, né? Um outro dado muito importante, que foi uma ênfase dos painelistas, importantíssima a sociabilidade. Então, eu até vou marcar aqui, porque eu vou relembrar para você ao final. Tem alguns takes que eu acho que é importante a gente reenfatizar, e essa questão da sociabilidade é muito importante. Pesquisas mais recentes mostram o perigo do isolamento. E essa é uma preocupação, independente da idade, que pais têm com seus filhos, né, em relação ao isolamento. Uma dessas pesquisas trouxe um dado alarmante, que entre os jovens americanos subiu o número de jovens que tem zero, não tem nenhum amigo. Subiu de 7% para 25%, ou seja, de cada 4 jovens, 1 tem 0 de amigos, ou seja, não se relaciona assim como é um relacionamento de amigos, não que
não fale com outras pessoas, mas não tem amigos, né? De uma maneira geral, todos falaram sobre a IA, né? A inteligência artificial é uma ferramenta, vai se incorporando no nosso dia a dia, como o celular se incorporou, como outras novidades e avanços tecnológicos também nos fizeram adaptar, né? Até usaram a questão da escrita, né? Que realmente a gente fica preocupado com a caligrafia porque a gente não usa mais lápis, caneta. Eu uso, tá aqui, né? E alguém mencionou lá a questão do Waze, né? A questão de usar o mapa digital e ficar acomodado quando, na verdade, a leitura de mapa, a leitura daquele guia, se lembra o catatal que a gente deixava no porta-luvas do carro? Não sei se é da sua época, mas da época do pessoal das gerações um pouco mais experientes, era comum a gente ter que consultar o guia, principalmente quem era de São Paulo. São Paulo, você não conseguia andar além da Avenida Paulista e de alguns outros pontos que eram de conhecimento geral, além do seu próprio bairro, né, ou do bairro de um parente, né, mas realmente era imprescindível ter aquele guia, né. Uma coisa muito bacana da Tatiana é que ela falou que são várias camadas, então a gente precisa entender cada uma dessas camadas e desvendando, procurando compreender melhor o que significa a camada eminentemente tecnológica, a camada daquilo que implica numa relação do indivíduo com o governo, ou seja, são várias camadas do trabalho, da escola, e a gente precisa percorrer essas camadas para realmente compreender no seu modo, a cada momento, que cada uma dessas camadas significam e como a gente vai interagir com cada uma delas, né? Foi enfatizado também a respeito da inteligência emocional, e isso obviamente, de um lado, é o que mais se fala, né? A inteligência artificial versus a inteligência emocional, e é isso que realmente faz o indivíduo ser uma pessoa única, exclusiva. Quer dizer, as características da emoção, da intuição, da humanidade do indivíduo é que tornam ele exclusivo, né? Ele é único e tem o seu jeito de ser humano, né? A pergunta sempre vai ser como colaborar com o outro. Então, a colaboração também é um aspecto do lado humano, né? A Tatiana trouxe uma questão muito interessante. Ela é uma das organizadoras do livro Inteligência Genuinamente Humana, e realmente tem coisas. Eu vou estar falando sobre esse livro mais para frente, com um pouco mais de tempo, ainda não tenho comigo, quero ler, quero compartilhar com você, mas ela fala que a inteligência não é consciência, e a inteligência artificial não tem inconsciência. Quer dizer, ela não consegue fazer coisas de maneira inconsciente como nós fazemos, talvez até por condicionamento, talvez até por estarmos desligados. E uma das recomendações é realmente a abordagem socrática
de fazer perguntas, de na escola você ensinar através de questionamentos, através da elaboração de perguntas, de boas perguntas, né? O Brian, ele trouxe o seguinte, ele falou, eu quero fazer uma pergunta, me respondam como se fosse uma mensagem dentro de uma garrafa, né? E aí, a pergunta é, para ser bem-sucedido no mundo da inteligência artificial. Tá aí, ele queria já pegar, né, o resumo, a essência do que a gente tem que elaborar no nosso webinar Novas Perspectivas de Sucesso. Pois bem, vamos aos takes dos convidados lá. A Tatiana foi de uma felicidade fantástica, porque ela falou o seguinte, gente, nós estamos no limiar de uma situação muito crítica no mundo, onde a gente tem questões de conflito, onde a gente tem questões de muita interferência de coisas. Ela não usou esse termo do mal, mas a gente sabe, coisas do mal que interferem a capa da própria Veja, refletindo aquele problema lá do Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, que os coleguinhas divulgaram fotos de outras colegas de nudes, né? Tudo maquiado, ou seja, photoshopado, construído com a inteligência artificial. Nesse contexto todo, a Tatiana faz a ênfase, gente, é uma questão moral. Precisamos trabalhar a questão moral. Precisamos ter um padrão moral, precisamos ter uma consciência moral, precisamos ter uma estrutura, fundamentos, né, de moral, não uma moralidade, não uma questão de costumes, né, que aí dá polêmica, a gente não chega, mas realmente de moral e de ética, né? Pelo menos assim eu entendi, né? Que é a questão da conexão da própria vida, de nos apresentarmos perante a vida, né, com bons corações. E nessa hora ela foi aplaudida, né, pela sua fala, né? O Mathieu, ele trouxe uma parte de uma letra da música de Frank Zappa, né? A informação não é conhecimento, o conhecimento não é sabedoria. A sabedoria não é a verdade não é a beleza não é amor, o amor não é a música é o melhor. Quer dizer, fazendo uma analogia no sentido de que não adianta conhecimento, não adianta informação, não adianta uma sabedoria árida, né? Uma sabedoria seca, né? E que realmente você tem que ter beleza, você tem que ter amor. Claro, nas palavras de Frank Zappa, você tem que ter música, né? O Ronaldo trouxe o seguinte insight, é importante a gente assentar a poeira, colocar a bola no chão e perguntar entre nós, né? O que nós queremos com a IA? O que nós queremos com a inteligência artificial? Já tem, né? Já tem gente perguntando lá nos Estados Unidos, definindo isso, né? Falando o que vai ser feito com a IA, como que nós vamos regular. Na União Europeia também, e o Brasil também tem algumas, inclusive é o próprio Pacheco que trouxe um projeto de lei a respeito disso, né? O presidente do Senado. A Tatiana também falou sobre leitura profunda. Quer dizer, é importante não só a gente saber ouvir, ter uma escuta ativa, né? Prestar atenção no outro, mas criar um hábito de uma leitura profunda para a gente aprender, para a gente absorver o que está sendo dado. No fundo, na verdade,
a gente precisa deixar de ser superficial, deixar de ser rápido demais para trabalhar essa questão da profundidade, né? É consenso geral que vamos ter 95% das coisas da nossa vida, do nosso entorno, dominado pela inteligência artificial. E aqui eu até destaquei, eu estou destacando aqui um conceito muito legal do Mathieu, que o Mathieu, acho que é assim que pronuncia, ele fala: uma coisa é o meu filho estar frente a frente com o aparelho, mas o que ele está fazendo? Ele está consumindo ou ele está criando? Então, ele até dá uma fórmula, né? 1:4. De cada 1 minuto de consumo, 4 minutos de criação. O que significa isso? Uma coisa é você estar passivo, está absorvendo aquela informação, consumindo, né? Como telespectador, como audiência, né? Como viewer. E a outra coisa é você estar criando alguma coisa, você está interagindo com outras pessoas, desenvolvendo, elaborando. Ele até cita que o caso dos filhos, ele gosta de ver quando criam e usam o quê? O que eu falei no vídeo passado, que é o Roblox, né? Num dos vídeos passados, que é uma plataforma fantástica, acima de 8 anos, você já pode usar, muitas crianças, tem quase que 50% abaixo de 13 anos usando Roblox. E ele até brincou, esse Roblox é o Lego moderno, o Lego digital, porque permite que você construa coisas. Então, o criar é aquele sentido de você construir, de você desenvolver alguma coisa, a criança, o jovem, o filho, enfim. E é nesse sentido que a gente sai da apatia ou da passividade para algo de maior interação, para algo de melhor proveito, né? Pois bem, eles finalizaram com a seguinte mensagem: temos que repensar nossa relação com o digital. E aí serve para pais, para adultos, para executivos, para profissionais, para todas as gerações, uma vez que o mundo digital já está como nós, como água, e a gente nem está percebendo aonde nós estamos nadando, né? O que é água, afinal? Eu sou um peixe, eu nem sinto, nem consigo perceber, sentir o que significa água, né? A outra novidade da semana que não pode deixar de passar batido, a gente não pode deixar de mencionar, é o primeiro, né, Dev Day do OpenAI, né? O Sam Altman, até ele abre e falou assim, esse aqui é o primeiro, né, mais importante Dev Day, quer dizer, nunca teve o dia do desenvolvedor para trazer, no caso das novidades do OpenAI, do chatbot e tudo mais, e ele traz um caminhão de novidades divididos em 6 pontos chaves. Eu vou só mencionar algumas coisas, mas o mais importante é que está vindo aí o ChatGPT 4 Turbo. E ele diz que vai ter uma série de vantagens e no final o custo, o preço do uso vai ser praticamente quase que 3 vezes mais barato, mais em conta do que o Chat GPT-4 normal, né? Muita gente tem o 3.5, como eu, usa como forma de teste, de aprendizado e tudo mais, mas ainda não entrou na assinatura. O Chat GPT, de uma forma geral,
está tendo 100 milhões de usuários por semana. Então é um volume considerável, é um volume já de prevalência no mundo da tecnologia, né? E dentro dessas 6 grandes novidades, ele fala sobre a capacidade, ampliou de uma forma, acho que multiplicou por 6 a capacidade de memória de receber, de processar conteúdo, informação, né? A questão do preço e o mais importante, e aí é a novidade, ele não falou nesses termos, eu é que estou traduzindo, né? Estou interpretando, o ChatGPT está grávido. O ChatGPT vai dar filhos. E o que é isso? São os GPTs customizáveis. E aí é uma grande oportunidade para quem quer desenvolver, para quem tem ideias sozinho ou em grupo, né? De você ter a partir de agora o GPT customizável. Então, você personaliza e ele até faz uma demonstração e ele cria na hora, em 4 minutos ele customizou o ChatGPT personalizado que era uma demonstração lá. E você vai poder também fazer essa customização e isso vai permitir que muita gente ganhe din-din, porque eles vão usar o mesmo modelo, vai ter o mesmo modelo da Apple em relação aos desenvolvedores de aplicativos à medida que houver vendas, né, desses, à medida na Apple que há venda de aplicativo, o desenvolvedor ganha. E à medida que o que você customizar possa ser colocado no mercado, o desenvolvedor vai também ganhar. Destaque final em relação a esses anúncios, a esses pronunciamentos do Sam Altman, está que ele chamou no meio da fala, no meio do Dev Day, né, do evento deles, ele chamou ninguém menos do que o Satya Nadella. Que é quem? Satya Nadella é o CEO da Microsoft. Então, os laços de parceria ficam ainda mais fortalecidos com a Microsoft, que também não é boba. Deixa eu aproveitar essa carona, deixa eu aproveitar essa viagem e realmente eles trocam lá falas de cortesia e de elogio e mostra numa forma assim bem clara, bem patente, que esse negócio é para valer, haja vista que a Microsoft também está dentro. Então, eu queria trazer essas notícias, quero enfatizar para você alguns dos takes, que é muito legal, né, muito importante, que é a questão da sociabilidade, né, que é a questão de a gente trabalhar essa inteligência genuinamente humana, e aí tem a ver até com a inteligência emocional, até a título de curiosidade. Já há uns 7, 8 anos, se não me engano, mas já faz mais do que 6 anos, com certeza, eu subi um vídeo do Daniel Goleman, que ele explica o que é inteligência artificial, a inteligência emocional, Freud explica, estou só com a artificial na cabeça, né? Então o Daniel Goleman explica o que é inteligência emocional. E eu traduzi, coloquei legenda e subi no meu canal. É o vídeo mais assistido do meu canal, que não tem a minha pessoa diretamente, é indireto, as legendas da tradução. Tanto é que demonstra, eu tenho quase 200 vídeos, demonstra realmente o interesse que as pessoas têm, os profissionais, os executivos, os jovens, de compreender o que é inteligência emocional e a importância que tem a inteligência emocional
para o futuro. Então nós falamos sobre sociabilidade, a inteligência genuinamente humana, a inteligência emocional, e o último take que eu quero enfatizar é consumir versus criar. Uma regrinha, né, 1:4, ou seja, consome, pode consumir, pode ficar à frente do seu aparelho, né, você ou a criança ou o jovem, né, mas é importante que ele, de cada 1:4 ou uma boa parcela, acima daquela que ele consome, ele também crie. Achei fantástico. Vamos ter que voltar lá para o Roblox, eu tenho meu login, eu vou ter que brincar, talvez até ser um dos funcionários naquela pizzaria, né? É uma coisa que eu gosto, mesmo que sendo digital, a gente vai, virtual, a gente vai se dar bem, né? Trabalhando e usufruindo do estoque da pizzaria. Gente, obrigado pela atenção. Deixe o seu comentário aqui, né? Traga a sua questão, vamos interagir, traga a sua pergunta bem inteligente para a gente ficar na saia justa tentando responder, sendo um desafio importante para essa discussão do futuro do trabalho, da disrupção de carreira e, importante, né, as novas perspectivas de sucesso para os jovens nessa era de grandes transformações. Muito obrigado. Se gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez.